Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 22, nunca vi passar tão rápido desse jeito. Caráter da Revelação Espírita, capítulo 1. Então a Gênese, né, nós ainda nos encontramos na questão de número 8. Então, estávamos tratando no vídeo anterior a respeito dessa fundição, dessa unificação, tratando a respeito das formas, né? Das diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental: Deus e a imortalidade da alma se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos, porque existe, como já tratamos em parte, mas vamos agora dar sequência, existe um grande preconceito, que isso faz parte da moral, do conhecimento, da falta de conhecimento do ser em processo de evolução em todas as religiões. Então, existe os preconceitos que está relacionado à falta de conhecimento, e pela falta de conhecimento entra a ignorância, né? Porque a falta de conhecimento leva a pessoa à perda do bom senso, da prudência e de outras qualidades, da educação, do respeito. Então você sabe que, com todo respeito, os evangélicos, eles... Gente, isso é um estudo, tá? Os evangélicos, mas está aqui dentro aqui da Gênesis aqui, só que as pessoas não conseguem entender, enxergar isso aqui. Então, essas crenças tão diversas na forma, é o que nós estamos tratando aqui. Como se diz o ditado nosso, que nós estamos procurando tirar a lei de onça nesse momento. Então, os evangélicos, por exemplo, eles não acreditam nas imagens de santo. Não estamos aqui para dizer que eles estão certos ou que estão errados. Você entendeu? Mas chegará um dia da imparcialidade. Chegará um dia do incondicional. As pessoas conseguirão amar uns aos outros como eu vos amei. Jesus quem nos disse isso. Então os evangélicos, eles ignoram as imagens de santo. Não estamos aqui dizendo que estão certos ou que estão errados. Mas existe aqueles exaltados, fanáticos, obsidiados, possessos, que já partem para a ignorância e já quebram imagens de santo de outras religiões, principalmente do catolicismo. Existe os católicos que já adoram imagens. Estão certos? Estão errados? Não estamos aqui para dizer quem está certo, quem está errado.
Você entendeu? Então observe bem para você ver as diferenças e as divergências entre umas e outras. A doutrina dos espíritos não significa que a doutrina dos espíritos ela ignora imagens. Não, ela não ignora as imagens, mas também não adora as imagens. Por quê? Porque, comprovado pela doutrina dos espíritos, santo não existe. Isso é comprovado pela doutrina dos espíritos. Isso é comprovado principalmente através das comunicações dos espíritos, dos bons espíritos. Então isso são dogmas, são mitologias, mas que todos nós temos que respeitar. Por isso que entra, né, nessa questão. Porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, diversas na forma de se comportar, né, nas atitudes. Então existe essas divergências também com relação ao budismo, ao islamismo, esse preconceito com relação à Umbanda. Um dia não vai existir mais esse preconceito com relação à Umbanda. Um dia não vai existir mais esse preconceito com relação ao Espiritismo. Um dia ninguém vai dizer que o Espiritismo é uma fábrica de louco, que todos esses que lidam com o espírito, eles lidam com o demônio. Por exemplo, já que nós estamos falando nome de religiões, os Jeová, por exemplo, irmãos deles são só aqueles que congrega ali com eles. Se você não faz parte da congregação, você não é irmão deles. E eu tenho um amigo que ele é da congregação dos Jeová. E um dia ele chegou e me disse, se você, mais ou menos assim, se você não passar a frequentar a mesma religião que eu estou frequentando, nós vamos encerrar nossa amizade aqui. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque não é permitido. Aí sei que nós tivemos não foi discussão. Eu tentei mostrar para ele alguma coisa com relação a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Que religião é essa que, em vez de acolher os necessitados, os irmãos, expulsa os irmãos? Mas tudo bem. Mas um dia, aqui na Terra, né? Daqui 50, 60 mil anos, vai haver, sim, essa unificação. E a religião aqui chamará-se amor. Como Jesus mesmo nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o amor. Não vai existir catolicismo,
budismo, islamismo, não vai existir espiritismo, umbanda, quimbanda, candomblé, você entendeu? Reiki, apometria, não vai existir nada disso mais. Todos comungando o mesmo princípio, o amor uns pelos outros. Mas porque o ser em processo de evolução aqui chegou nesse patamar de compreensão, sem o qual é impossível. Por isso, 2023, vamos deixar essa data assim. Por isso, ainda as divergências, o preconceito, você entendeu? Mas isso vai deixar de existir. Mas vai demorar tanto, né, Luiz? Mas é aquilo que nós já dissemos no vídeo anterior. Demorar tanto como assim? Se o tempo conspira a nosso favor. Se nós pararmos, gente, para analisar, tudo conspira a nosso favor. Só o fato de nós ter desagregado do Pai, nós já explicamos isso já em outros vídeos. Só o fato de nós existirmos e de nos encontrarmos na condição de... Ei, cabelo, hein? Parece que quanto mais mexe, mais piora. E de nos encontrarmos na condição de hominal, com todo respeito. Às vezes as pessoas não têm noção. O que é ser hominal na evolução? Ser hominal na evolução é ser evoluído por demais. A nossa situação, ela é muito vantajosa. Vale a pena passar por cima de todos os obstáculos, só pelo fato de nos encontrarmos no reino hominal. Porque eu não sei se você sabe. Desculpe. Eu não sei se você sabe. Fazendo uma comparação, eu acho que Emmanuel que fez, se não for você me desculpe. Dá uma olhadinha para o seu cãozinho. Então você pensa assim, olha só, do seu cãozinho até nós é uma distância do cão até nós. É uma distância de nós até Deus. E vice-versa. Olha a distância. O cão, ele encontra-se numa distância na evolução que corresponde à mesma distância de nós até Deus. Agora, você sabe que distância é essa? Nem eu. Nem eu. E nem vou me preocupar em queimar neurônio com isso. Estou dizendo isso só para você ter uma noção, com todo respeito, do quanto a nossa situação é vantajosa.
Por que a nossa situação é vantajosa? Porque todos nós já estagiamos no reino animal. Todos nós estagiamos no reino vegetal. Todos nós já estagiamos no reino mineral. Agora, com todo respeito ao termo, você tem noção do tempo que se levou de um reino para o outro? Se do animal, do cãozinho que nós temos, a distância do cão até nós é a mesma distância de nós para Deus, ué, então do mineral para o vegetal é a mesma distância? É a mesma distância. Mas qual é essa distância? É aquilo que eu disse a você. Eu não vou queimar meus neurônios com isso. Existem coisas que não adianta a gente querer desvendar, que não encontra-se na nossa alçada. E eu vou dizer mais para você. Existe, entre aspas, segredos de Deus que só Deus sabe. Nem mesmo aqueles espíritos mais puros e mais perfeitos sabem. Você sabe por que eles não sabem? Porque o dia que eles descobrirem todos os segredos de Deus, eles também se tornam Deus. Aí Deus deixa de ser único. E aí aparece vários deuses. Isso nunca acontecerá. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Ele é o Supremo. Ninguém supera Deus. Ninguém fica sabendo de tudo de Deus. Vamos pensar-se da seguinte forma: por mais evoluído que o ser consiga ser, vamos colocar uma escala de 1 a 100, só para simplificar. O máximo que o ser consegue chegar é até o número 99. O número 100, só Deus e ninguém mais. Só Deus e ninguém mais. Isso significa que existe muitas coisas em Deus. Existe muitas coisas de Deus, em Deus, que os seres mais puros, mais perfeitos, não têm acesso. Agora, se esses seres não têm acesso, nós vamos ficar queimando neurônios aqui. Para quê? Porque qual a distância nossa para Deus? Agora, a gênese, a origem, o princípio. É preciso, eu estou dizendo dessa forma, porque dessa forma que tem que ser para estimular as pessoas a raciocinar.
qual a distância, do animal até do reino animal até o reino hominal? É a mesma distância do reino hominal para Deus, até Deus. Agora você consegue entender que esse processo é relativo? Por que relativo, Luiz? Nós temos que usar todos os meios, todos os recursos que nós possuímos. Essa é a mesclagem nos estudos. Porque qual a nossa distância? Qual a distância que nós nos encontramos de Deus? Não vamos queimar neurônios a respeito dessa questão. Tudo bem. Desde que eu me contente com não queimar neurônios, eu não vou arredar, as nádegas da cadeira. Agora, a partir do momento que eu penso assim, eu vou queimar neurônios, sim. Porque eu tenho esse direito de queimar neurônios para descobrir qual a minha distância, qual a distância entre mim e Deus. Aí, se eu consigo ver Deus em tudo, olha só como que já mudou. Se eu consigo conectar com Deus, se eu consigo falar com Deus, se eu consigo ver Deus, se eu consigo sentir Deus, se eu consigo ouvir Deus, isso equivale a dizer que Deus não está longe de nós. Nós é que nos encontramos longe dele. Você conseguiu entender? Não é Deus que está longe de nós. Nós é que nos encontramos distante dele devido à nossa ignorância, devido à nossa imperfeição, devido às nossas ilusões, às nossas fantasias, os nossos desejos primitivos. Se nós pararmos para analisar, nele existimos. Não sei quem foi que disse, não foi Paulo, não, acho que foi João, mas tudo bem. Um profeta lá atrás que disse isso. Nele existimos. Nele existimos. Então você observa. Deus encontra-se muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Deus encontra-se muito mais perto do que nós imaginamos. Você entendeu? Não é Deus que está distante. Para mim chegar a Deus, 500 bilhões de anos-luz, de acordo com o nível de ignorância da pessoa que não consegue entender que nele ele vive. Deus está em nós. Deus, nele nós existimos. Deus está próximo de nós. Nós é que nos encontramos distante dele. Já expliquei isso.
Então agora eu faço aquela outra pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta. O cão, ele está distante de Deus ou perto de Deus? Ah, essa cabeça que vai fundir uma hora, né? Bom, a minha não, né? Porque as informações todas carrego no meu eu mesmo. Mas eu não posso deixar de passar adiante essas informações, porque as pessoas não raciocinam dessa forma. Quando se fala em Deus, as pessoas. Ei! Como eu disse no início, mas eu tinha que dizer para comparar e se igualar àquelas pessoas acomodadas. Nunca que eu vou ver Deus, falar com Deus. Nunca. Porque Deus está tão distante de mim. Aí vem um zero à esquerda aqui, dizendo que nele nós existimos. Nós é que nos encontramos distante dele e não ele de nós. Nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo.